Sejam muito bem-vindos, estamos de regresso para a segunda parte do consultório. Já sabe que pode ligar e esclarecer aqui a sua dúvida relacionada com podologia. 225083297 é o número de telefone disponível. 225083297 é este número que deve marcar para se inscrever e participar em direto. Pode também, se preferir, se for mais fácil para si, entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório@portucanal.pt. Estivemos na última meia hora a conhecer todas as causas, sintomas e também tratamentos disponíveis do pé chato ou pé raso, mas a sua questão pode ser muito mais do que isto, muito mais do que este problema, e pode então fazer a sua questão relacionada com podologia. Continua connosco o Dr. Francisco Freitas, podologista, a quem agradeço a presença, sempre um gosto tê-lo cá. Muito obrigada. E se me permite, vamos ouvir a primeira telespectadora, vamos saber qual é a dúvida da Rosa Ferreira, que liga de Esmoriz, tem 71 anos e a quem dou as boas-vindas. Seja bem-vinda ao consultório. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Qual é a sua dúvida? Ora, a minha dúvida fui eu que fui operada há 6 anos a uma ferida que tinha no pé. E ao ser operada, correu mal. Correu mal e eu fiquei com o pé equine. E estou numa cadeira de rodas e tenho um desgosto muito grande de ter ficado assim. Será possível ficar, se eu for operada, que eu fique melhor? Rosa, muito obrigada pela sua questão. Vou pedir também ao Sr. Doutor que nos consiga explicar este caso, não é, da nossa telespectadora. Sim. Obrigado, Dona Rosa. Muito obrigado pela sua questão. A senhora disse Muito que foi... obrigada. A Dona Rosa disse que ficou com o pé equino, é isso? Sim, sim. Ok. Resultante de uma cirurgia ou uma ferida? Percebi Uma bem? ferida, sim, uma ferida. Ou uma ferida. Eu não sei que tipo de ferida é que a Dona Rosa tinha. Não sei que tipo de... Era uma ferida de cirurgia vascular. Ok. É diabética? Não. 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 Pronto. Mas podia ser podia ser uma ferida de uma determinada gravidade, em que foi necessário, provavelmente, pelo médico de cirurgia vascular ou ortopedia, não sei quem operou, poderia ser necessário... Desculpe? Sim. Poderia ter sido necessário fazer alguma remoção de tecidos, em que, por consequência, lhe proporcionassem, como consequência, o pé equino, entende? Sim. Agora, se há solução para isso, eu só lhe posso responder desta maneira, Dona Rosa. É falar com o cirurgião que a operou e ver se há essa eventualidade, se há esse tipo de reposição da normalidade do seu pé, não é? Porque, de facto, para ser operada uma ferida dita vascular, talvez uma úlcera vascular... Sim. É isso mesmo, pronto. Provavelmente foi uma situação severa, não é? E que, às vezes, há necessidade de fazer uma remoção substancial dos tecidos e ligamentos e tal, que depois, muitas vezes, podem para o pé equino, que é um pé chamado... fica em bico de pé, não é? Sim. Eu aconselharia isso, Dona Rosa, a falar com o médico que operou, porque este está mais inteirado da sua situação, para tentar ver se porventura consegue ajudá-la. Está bem? Sim. Muito obrigada. Tem mais alguma dúvida? É só. Muito bem, muito obrigada pela sua questão, muito obrigada pela sua participação. As melhoras para si. Muito obrigada. Sim, muito Obrigada. Um beijinho. Sr. Doutor, vou ler aqui um e-mail de um telespectador, chama-se João Pinto, tem 25 anos, escreve do Porto e pergunta o seguinte: muito boa tarde. Devido a um problema de saúde, faço garra de forma involuntária com os dedos de um dos pés. Desde sempre, por isso, tive a unha do pé a seguir ao grande, com um crescimento irregular e muito espessa. Apesar de me dizerem que resulta de uma ação mecânica, como poderei ter a certeza de não se tratar de um fungo? Muito obrigado. Obrigada, João, pela sua questão. Muito obrigado, João, pela sua questão. Portanto, tenho o dedo chamado dedo zingarra, só num pé, uma questão de doença. Portanto, não sei qual é o tipo de doença, se é uma doença neurológica ou se é outro tipo de doença, mas tendo os dedos zingarra, portanto, os dedos em vez de estar esticados, portanto, o segundo dedo diria que faz isto, não é? Portanto, faz assim. E ao fazer isto, portanto, esta unha, eu estou a exagerar um bocadinho, mas é para as pessoas perceberem lá em casa, ao fazer isto, naturalmente que esta unha, por uma ação, como o Sr. João dizia bem, por uma ação mecânica, vai fazer alterações do formato e da morfologia da unha, ou seja, vai engrossar
e vai naturalmente ficar, portanto, mais espessa, vai naturalmente ficar de uma coloração amarelada, que pode ser muitas vezes confundida com fungos. Muito provavelmente também poderá ter fungo, porque se a unha está a ser traumatizada, está mais receptiva a receber fungos. Não é? Portanto, sim, pode ter um fungo, mas claro, carece naturalmente da avaliação do podologista mais perto da sua área de residência. Muito bem, muito obrigada pela sua questão. Se me permite, vou ler 2 e-mails que fazem precisamente a mesma questão e acho que uma única resposta vai ajudar estes 2 telespectadores. O primeiro chama-se João, tem 28 anos e pergunta como tratar um pé de atleta à cura. Entretanto, recebemos também outro e-mail, também de um telespectador, João Martelo, que escreve do Porto, que diz o seguinte: muito boa tarde, o pé de atleta tem ou não cura? Já ouvi várias opiniões, já usei vários produtos e não passa. Às vezes diminui, outras vezes volta. Muito obrigada também pela sua questão. Muito obrigado a todos. Isto é a tarde dos Joões, não é? Dos Joões e com o pé de atleta. E com o pé de atleta, muito bem. É assim, o pé de atleta, por acaso também já havia um programa a falar sobre o pé de atleta, mas o pé de atleta portanto, é composto por várias patologias. Sendo a mais frequente, o fungo, a micose. Pronto. Nós em tudo, na área da saúde, como é lógico, da cabeça aos pés, devemos sempre ir à causa e não ao sintoma. Estes senhores Joões, não é, que questionaram a questão do pé de atleta, se tem cura, se não tem cura, o que é que deve haver. Em primeiro lugar, tem que ser claramente feito um diagnóstico, sem dúvidas, e depois adequar a terapêutica às particularidades em questão de cada uma das patologias dos senhores em causa. Isto é, já aplicou produtos, já aplicou muitos produtos, pós, pomadas, cremes, alguns até eventualmente comprimidos, e muitas das vezes não surtem efeitos, não surtem resultados, porque, reparem, nós nos pés por um lado estamos a tratar o fungo, estamos a combater o fungo, e por outro lado estamos a alimentar o fungo. Refiro-me ao pé de atleta neste momento, não é? Sim. Estamos a alimentar na medida em que proporcionarmos as três características principais que eles gostam, os fungos, que é a umidade, a temperatura e a escuridão. Portanto, de facto, nós estamos a tratar por um lado e estamos a alimentá-los por outro. Daí, muitas das vezes, a dificuldade. E é preciso ter paciência, resiliência também, como é lógico, mas, sobretudo, adequar o tratamento correto à patologia em questão. Porque muitos de nós utilizamos aquelas pomadas, aqueles medicamentos muito conhecidos antigamente, e que pode não ser o mais eficaz. E muitas das vezes até pode ser, eventualmente, contraproducente. Porque podemos estar a criar resistências na pele e no corpo humano, como é lógico, se estivermos a utilizar recorrentemente os mesmos produtos. Porque o meu vizinho deu, ou o meu pai deu e tal. Claro. Devemos ter algum cuidado com isso. E depois também temos que ver, já falei, nós estamos a alimentar o fungo, e temos que ver também muitas vezes as condições, porque, por exemplo, se nós trabalharmos num local que seja quente, se usarmos biqueira de aço, que não sei se é o caso, algum do Sr. João, isso aí, portanto, só amplifica a dificuldade em tratar, em debelar o problema dos fungos. Por exemplo, vermos se o calçado é em pele, meias em fibras naturais. Claro. Há toda uma panóplia de situações que devemos ter em conta. Não é? Aqui uma mudança de estilo de vida que também pode ajudar, não é? Facilitar. Muito bem, muito obrigada a estes 2 telespectadores por esta questão. Vamos atender mais uma chamada. Junta-se a nós a Fátima Ribeiro, Liga de Gondomar, e tem 64 anos. Seja bem-vinda ao consultório. Olá, Fátima. Boa tarde, desculpe. Muito boa tarde, como está? Bem-vinda. Muito obrigada. Pode fazer a sua pergunta. A minha pergunta é o seguinte: eu tenho no pé direito, entre o dedo pequenino e a seguir, o mendinho a seguir, eu tenho unidos que fiz já 3 cirurgias, porque disseram que era um calo que eu tinha. E então tiraram-me o calo, a primeira vez uniram-me os dedos. A segunda vez que fui operada, porque ele não saiu, tiraram-me o osso do segundo dedo, o dedo mendinho do dedo a seguir. E depois aquilo tornou-se a vir sempre dores e tudo, tornei a ser operada, uniram-me os dedos.
e eu agora tenho que tirar o calo na mesma, que ele aparece-me por baixo, na planta do pé, por um buraquinho, um orifício que fica, e aquilo cresce-me ali, eu tenho que tirar aquilo a quase todos os meses. Eu até estou na dúvida que isso seja um calo. Claro. Muito bem, Fátima. Vamos ouvir o Dr. Francisco. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Dona Fátima, pela sua questão. Já foi intervida 3 vezes. Poderia ter alguma deformação em termos ósseos, alguma exostose, pronto. Alguma situação que tivesse mesmo em termos dos seus ossos, dos seus dedos, portanto, entre o dedo pequenino e o a seguir, não é? Sim. Pronto. Foi intervida 3 vezes, portanto, foi mexida. Naturalmente que em termos das suas estruturas, dos seus dedos, anatomia, as coisas estão alteradas, como facilmente entende. A questão de recorrentemente a Dona Fátima ganhar o calo significa que há uma ação mecânica também. Há uma ação sempre de constante fricção, constantes apoios, que faz com que se desenvolva o calo, que é bastante doloroso. Eu aconselharia, se é que ainda não o fez, a Dona Fátima, a recorrer a um colega podologista, e na sua região, em Gondomar também é. Já fiz a vários e vou todos os meses tirar o calo. Pronto. Uma das coisas, há coisas que são, enfim, que foram mexidas e depois é muito difícil puxar atrás, percebe? Recuperar, Dona Fátima. Agora, há alguns mecanismos de alívio de dor. Por exemplo, uma das propostas que se lhe pode fazer, não sei se já lhe foi feito ou não, em vez de ir uma vez por mês, é até fazer um silicone, uma coisa feita à medida. Eu tenho aqui posso apresentar. Imagina que isto é feito à medida dos seus pés, que coloca entre os dedos, está a ver aqui, vê se dá para ver bem, coloca entre os dedos. Eles estão unidos. Estão unidos mesmo, quer dizer, foi feita uma artrodé, estão mesmo unidos. A segunda vez tiraram o osso do dedo a seguir e depois uniram os 2 dedos. Portanto, Sr. Doutor, propositadamente, não é? Sim, é uma das técnicas cirúrgicas de fusão, é uma artrodese. Pronto, além de unir as articulações, pode fazer ali, pronto, ok, uma anquilose dos ossos. Aí eu sugeria, se já está a fazer, bem, estão unidos, mas tem espaço para criar o calo, não é? É mesmo, quer dizer, aquilo é muito difícil até de tirar, tem que ser com uma coisa muito pequenina, porque é só naquele orifício que fica. Uma coisa de nada, o doutor puxar a mão, por exemplo, mesmo se o doutor fica um orifício ali pequenininho. Exatamente, fica ali um orifício. Que ele aparece. É por isso que eu digo, doutor, que aquilo não deve ser calo, porque aquilo não faz, não embarra em nada, nem nada, não percebo o que é aquilo. Não percebo. Bom, eu assim, portanto, como a Dona Fátima entenda, é esta distância e sem ver o pé, sem observar, eu não lhe posso ajudá-la mais do que isto, que estou a ajudá-la a tentar ajudar neste momento, entende? Claro. Eu acho que um silicone, mesmo sendo um orifício pequenino, ajudaria, pelo menos, a protelar a ida à raspagem do calo, não é? E iria aliviar-lhe a fricção constante interdigital entre os dedos. É evidente que se eles estão unidos, muito menos espaço resta, portanto, mais dificuldade a Dona Fátima terá, não é? Mas eu acho que isso, lá está, falo com o seu podologista, assistente, o seu podologista, não é? Que claro, que assiste. Eu acho que até vou tentar, doutor, desculpe, uma outra cirurgia, mas para me descolar os dedos. Eu acho que agora tenho dificuldade a andar porque tenho os dedos descolados. E nem sequer os mexo. Certo. Mexo. Essa é uma possibilidade que terá que ver com o médico ortopedista, ou julgo que foi o ortopedista que operou. Já queria operar outra vez, já. Eu é que não, à terceira desisti, doutor. Não via melhoras nenhumas, mas ele já tinha dito que operava outra vez. Eu não sei se era para me deixar o dedo, mas eu preferia os dedos descolados, até para eu deambular melhor. Claro. Porque assim não consigo, parece que tenho que andar com o pé de lado. Muito bem. Fátima Ribeiro, muito obrigada pela sua participação e as melhoras para si. Obrigada. Obrigada. O resto, bom dia e boa semana. Vamos ouvir mais uma telespectadora. O Sr. Doutor liga também de Gondomar, tem 74 anos, Fernanda Barros. Seja muito bem-vinda ao consultório. Olá, Fernanda. Vou pedir-lhe que ouça a nossa conversa pelo telefone, pode ser?
vai ter que baixar o volume da televisão. Estou sim. Estou a fazer aqui um compasso de espera, que estou-me a ouvir e a perceber que a Fernanda está a ouvir pela televisão. Agora vai baixar o volume. Já me está a ouvir, Fernanda? Já estou a ouvir agora. Muito bem. Olá, seja muito bem-vinda ao consultório. Sim, senhor. Qual Já é a sua baixei questão? Estou sim. Como tenho muitas dificuldades, a minha questão Fernanda, é a seguinte, vai-me eu ouvir só tenho pelo muita telefone, está dificuldade bem? nos meus pés. Eu vou baixar mais um bocadinho a televisão. Tenho muita dificuldade nos meus pés porque eu já fui operada aos pés e já há uns anos largos na perlada. E ao joanete e aos dedos. E de maneira que eu tenho os pés muito juntos e muita dificuldade em andar. Porque é para ser operada aos joelhos e tenho estado a esperar muito tempo com esta coisa da epidemia. Foi adiado. E agora só tenho, agora precisamente, agora um bocado, tenho uma resposta de Santo António para ser, que é lá para fevereiro. Mas de maneira que eu estou muito mobilizada de motora. Quero andar e não tenho dificuldade. É dor nos pés, é dor nos joelhos, tenho muitas artroses. E estava a fazer fisioterapia, mas agora já há muito tempo não faço fisioterapia. Agora queria uma opinião do seu doutor. Eu tenho o pé a ficar muito torto, os pés, e não há calçado que eu possa andar, porque acho que os joelhos, o pé, leva-me o chinelo, leva-me a meia, leva-me tudo. Eu com o pé muito torcido e tenho muita dificuldade em andar. Muito bem, Fernanda. Os dedos muito juntos também. Vamos ouvir então o Dr. Francisco sobre esta questão. Onde é que veio dirigir? Muito obrigada. Dr. Francisco. Muito obrigado. Dona Fernanda, muito obrigado pela questão. É naturalmente que tenho pouca informação neste momento para poder ajudá-la. Eu estou a ouvir, mas é melhor ouvir a televisão, não é, Sr. Doutor? Não, ouça pelo telefone. Ouça pelo telefone. É Só melhor. por telefone. Tá bem. Obrigada. Não está por telefone, senão... Muito bem, obrigada. Mas como estava a dizer... Tá bem, eu vou achar mais, pronto. Sim, senhor. Se o doutor, por favor, então dá uma orientação. Com certeza, se eu Agora puder. é que é, Sr. Doutor, agora é que é. Muito bem. E capacitada, já numa cadeira de rodas, porque estou muito imobilizada. Fernanda, vamos Bom, ouvir. Dona Fernanda, é vamos assim. ouvir. Disse-me que também está numa cadeira de rodas, que os dedos estão unidos, foi operado a um joanete. Quer dizer, eu ando com um andarilho, mas eu ando com andarilho. a algum lado é melhor uma cadeira de rodas para não dar não calçar tanto e não dar tanto trabalho aqui. Portanto, tem Claro, muitas claro. dificuldades, não é? Tem artrose nas ancas, nos joelhos, nada disso? Tenho artrose nas ancas. Quando eu fui fazer um exame, agora aqui para 2000 há 3 anos, quando eu comecei para a fisioterapia, o médico andou-me a fazer uns exames aos joelhos e às ancas. E depois disse, a senhora já havia ter sido operada. E isto estava a adiar, estou muito, quer dizer, gosto muito de sentar, gosto muito de levantar, gosto muito de andar, até mesmo com andar, e tenho muita dificuldade, estou a diminuir de dia para dia, porque eu tenho muita dificuldade em levantar e em me sentar. Pois. Até para ir à casa de banho e tudo. E o que é que diz o seu médico assistente, Dona Agora, Fernanda? o médico de família, quer dizer, eu tenho passado os PUs que é para fazer fisioterapia. Mas o médico da fisioterapia mandou-me para o hospital. Aqui onde tem uma médica privada, e ela estava assim, enquanto a senhora vai andando com aquilo que é seu, e se eu vou acamar, eu vou colocar uma cadeira de rodas. E andava lá a fazer fisioterapia. E depois, quando comecei a ir para a fisioterapia para aqui, para o centro público, é que o médico disse isso, a senhora já está num estado muito avançado, você já havia ter sido operada, estão a tratar disso. E foi quando ele mandou pedir à médica família um exame ao... Muito bem, Fernanda. Muito bem, Dona Obrigada. Fernanda. Acho que já temos informação essencial Sim. para o Sr. Doutor dar-lhe aqui alguma opinião, está Eu- bem? Obrigada. Quer dizer, eu estou à espera, não sei se o médico vai-me operar. Eu acho que o Sr. Doutor, se calhar tem que ver os pés, porque eu não vou segurar. Muito bem. Dona Fernanda, muito obrigado pelo esclarecimento. O que eu aconselharia à Dona Fernanda era também recorrer a um podologista para analisar em específico a nossa área, que é o membro inferior, mais concretamente os pés. Se o podologista lhe pode ajudar. Porque tem outras concomitâncias, tem outros problemas mais para cima, que aí penso que já está a ser observada, encaminhada, a questão da fisioterapia, a questão de eventualmente ter que ser operado ou não. Portanto, acho que não era uma boa ideia a Dona Fernanda consultar
ou uma podologista, naturalmente, e para tentar ajudá-la nos seus pés, para lhe dar qualidade de vida, porque quanto menos andar, mais vai prejudicar o que está para cima, Dona Fernanda, está bem? Portanto, o ideal é mesmo marcar uma consulta, ser observado e ter aqui outra opinião, não é? Sim. Muito bem. Fernanda Barros, muito obrigada pela sua chamada. As melhoras para si. Um gosto ouvi-la. Obrigada. Sr. Doutor, vou ler o e-mail de uma telespectadora, escreve de Matosinhos, tem 34 anos. A Ana Marta diz o seguinte: tenho as unhas dos pés sempre amarelas. A minha pedicure diz que não tem nenhum fungo, mas não consigo alterar esta cor. O que devo usar? Muito obrigada, Ana Marta, pela sua questão. Muito obrigado. De facto, tem pouca informação. Porque tem as unhas sempre amarelas e são todas as unhas, toda a unha. Há quanto tempo é que tem? Usou vernigel, gelinho ou verniz? Faz pedicure recorrentemente? Temos a certeza absoluta que não tem fungo? Eu peço desculpa estar a devolver muitas perguntas a uma pergunta, não é? Claro. Mas para ajudar, de facto, eu precisava de ter estas respostas para tentar orientar a senhora. Portanto, existem várias causas em cima da mesa. Exatamente. Teria de ser primeiro, observada como dizia para depois bocadinho, encontrar um tratamento adequado. Exatamente, Alexandra. Quer dizer, nós temos primeiro de saber minimamente o que é saber a causa, claramente, estabelecer um diagnóstico e depois, então, adequar a terapêutica para acionar. Porque eu não lhe vou aconselhar aqui, faça isto ou faça aquilo, para umas unhas ditas todas amarelas, sem eu estar a ver ou ter muita informação. Só por um motivo, posso estar a prejudicar em vez de contribuir. E eu não vou fazer isso. Mas não é normal. Evidentemente que não, Quer Claro. dizer, as unhas normais Muito não são menos amarelas, não é? com uma jovem, não é? 30 e tal anos, claro. Sim. Mas Muito até bem. pode ser uma jovem que use muito o verniz, não é? E isso depois faz alterações unguiais do formato, da cor, da morfologia da unha. Muito bem. Portanto, Ana Marta, o melhor é então ser observada. Ainda Exatamente. assim, muito obrigada pela sua questão. E vou ler aqui mais um e-mail para tentar ajudar uma telespectadora. A Marina Costa tem 42 anos e pergunta: todas as pessoas deviam ter umas palmilhas personalizadas? Eu diria, Obrigada, Marina, pela sua obrigado questão. Marina, eu diria as que se justifiquem. Claro. Não se vai, quer dizer, é uma pergunta engraçada até. Eu devolveria também, todos nós devemos usar óculos? Depende. Alguns até podem usar óculos por uma questão estética, Claro. sem qualquer tipo de graduação. Mas, naturalmente, que nas palmilhas, a serem necessárias, deverão ser claramente personalizadas, não é? A serem necessárias, porque não devemos fazer à Lagardère, quer dizer, não faz sentido nenhum estarmos a fazer umas palmilhas para quem delas não necessite. Claro. Não é? Muito bem, muito obrigada pela sua questão. Temos ainda uns minutinhos para ouvir a pergunta do nosso último telespectador desta ronda. Junta-se a nós de Lisboa, com 80 anos, Manuel Dias. Seja muito bem-vindo ao consultório. Obrigado. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estamos a ouvi-lo. Qual é a sua pergunta? Sr. doutor, eu sinto o calor é insuportável nos dois pés. Isto já vem aí há 2 anos, mas ultimamente tem-se agravado um bocado. Já tive 2 consultas, mandaram-me fazer exame aos pés, com uma máquina, uns piquinhos e tal, disseram-me que estava tudo normal. Só que o calor que eu tenho nos pés é insuportável, pá. Portanto não acho normal, deve ter um problema qualquer, que não sei o que será. O último médico disse-me assim: se calhar é capaz de ser da coluna. É capaz, mas quer dizer, ficámos assim sem mais nada. Não. É mesmo incomodativo andar, ainda pronto, escapa. Agora, se eu estiver sentado ou deitado, não tenho maneira de estar. É um calor enorme nos pés. Muito bem, Sr. Manuel, vamos tentar ajudá-lo. Dias muito frio, eu ponho a mão nos pés, estão gelados, mas eu sinto um calor enorme. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Manuel. Obrigado, doutora. Claro, força. Muito obrigado, Sr. Manuel, pela questão. Eu presumo que isso tem que ver com origens, digamos, do foro vascular, do foro circulatório. Já despistou a questão da coluna e daí ter-nos dito que fez um exame com os piquinhos, presumo que fosse uma eletromiografia. Exato, foi isso mesmo, foi. Pronto, que mede a condução nervosa. Portanto, isso já descartou, eventualmente
problemas da coluna, de hérnias e outros, ou compressões, ou pronto, da parte da coluna. Pelo que me está a dizer que é um bom sinal, quando estou a andar até diminui, certo, não é? Sim, Pronto. Sim. Depois, quando está parado, sente os pés muito frios, ao toque, mas eles emanam calor. Eu sempre a arder. Mas, Exatamente. Exemplo, Mas se tocar neles, são frios, correto, Sr. Manuel? Pois, eu ponho na mão, estão muito frios, mas eu sinto o contrário. Exatamente. Isso dá-me toda a indicação de ser um problema vascular, arteriovenoso. Portanto, em minha opinião, deve ir ao seu médico assistente, pedir-lhe uma orientação para cirurgia vascular, Sr. Manuel. Eu acho que é o ideal para o seu caso, claramente. Está bem. Obrigado, Sr. Doutor. Obrigado. Acho que é desta maneira que lhe posso ajudar, mas sem dúvidas nenhumas. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Manuel, pela sua participação e as melhoras para si. Para vocês todos. Igualmente, um bom ano. Obrigada. É desta maneira então que fechamos o programa. Dr. Francisco Freitas, sempre um gosto recebê-lo. Muito obrigada pela sua participação, sempre tão disponível para ajudar todos os nossos telespectadores. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, eu. Muito obrigada. Ora, nós seguimos em frente, vamos fazer um curtíssimo intervalo. Na última hora vai estar connosco o Dr. Miguel Almeida, médico dentista. Isto significa que pode já tomar nota da questão que quer fazer relacionada com medicina dentária. Já sabe que pode marcar o número de telefone 225083297 para participar em direto ou então tomar nota também do nosso endereço de e-mail para o qual deve escrever, partilhar a sua questão ou o seu caso de testemunho, consultório@portocanal.pt. São apenas 4 minutos de intervalo, já voltamos. Conto com a vossa presença. Até já.